Vamos falar um pouquinho sobre o vestibular. Como passar no vestibular. Existe um senhor chamado William Douglas, que é juiz federal de Niterói, que ele passou em primeiro lugar no vestibular, passou em primeiro lugar em vários concursos, e pediram para ele falar como é que ele fazia para passar em tantos concursos. Alguns ele não passou, ele conta depois a história da vida dele, e ele dizia: você precisa estudar. Agora, como estudar? Por que estudar? Então, no livro dele, Como Passar em Provas e Concursos, tudo o que você queria saber, não tinha para quem perguntar, ele não começa falando das técnicas de estudo, não começa a falar dos aliados no estudo, ele começa a falar da decisão de melhorar. Então, tanto o vestibular, quanto a profissão, quanto a família, tudo parte de uma decisão, uma motivação, um motivo interior. É importante a gente entender essa ideia, por que estudar, antes de como estudar, como passar no vestibular, como formar. Porque esse porquê estudar é o fundamental. A gente sabe o porquê de uma coisa e depois o como a gente vai atrás. Eu costumo dizer com relação à ideia da pescaria, você fala assim: você não deve dar um peixe, você deve ensinar a pescar. Eu acho que você deve ensinar o valor da pescaria. Depois a pessoa vai aprender a pescar e vai querer pescar por conta própria. Qual que é o valor do estudo? Sem falsos jargões nem nada. O valor do estudo é que o estudo ajuda a gente a desenvolver o nosso cérebro. Uma ferramenta para o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar, que é a nossa capacidade de enxergar também as necessidades dos outros, e a nossa capacidade de resolver os problemas, de atender essas necessidades. Isso é o trabalho. E desde que o homem é homem, o homem trabalha. Mais ou menos, mas no mínimo 8 horas por dia durante os 35 melhores anos da nossa vida. E durante esse trabalho a gente tem que ser feliz trabalhando. Tem que encontrar o nosso caminho, o nosso sentido, o valor da nossa vida, que passa pelo trabalho e passa pela família. O trabalho da educação dos filhos também é um trabalho super importante, super gratificante, apesar de não ser remunerado. Um trabalho de professor também é um trabalho super gratificante. A gente fala assim: você trabalha ou você só é professor, né? Não, o trabalho de professor é um trabalho que envolve tudo. O trabalho de mãe envolve tudo: psicologia, pedagogia, a própria matéria em si, atenção aos detalhes, né? Trabalho contínuo. O trabalho de uma mãe é 24 horas por dia, envolve economia, né? Então é importante a gente analisar o serviço que a gente está prestando. E pensa o seguinte: com a formação que você tem, que o seu filho tem, que tipo de trabalho ele pode prestar para a humanidade? O que o mundo espera de você, não o que você espera do mundo. Quer dizer, o que você tem de talento para ser desenvolvido? Como é que você está desenvolvendo esses talentos? Essa decisão de melhorar define o seguinte: olha, eu quero trabalhar para fazer isso, e para eu trabalhar eu tenho que seguir tais etapas. E uma das etapas normais aqui no Brasil, fora do Brasil você não tem o vestibular, mas você tem um critério de seleção também, vamos dizer assim, puxado, e às vezes tem um custo muito elevado. Então aqui no Brasil você tem que estudar para fazer o vestibular. E como se estuda para passar no vestibular? Olha, vou falar algumas coisas, a gente vai detalhar muito, mas basicamente tem um horário do estudo em casa. Saber fazer anotações na sala de aula, procurar desenvolver os sentidos, principalmente da visão, da audição, da imaginação na hora de assistir a aula. Ou seja, a gente vai concentrar na aula, vai procurar assimilar ao máximo, fazer perguntas na mesma hora na nossa cabeça, procurar respostas, eventualmente consultar o professor para que ele nos auxilie nesse caminho e aprender a estudar. Ou seja, você entende o conteúdo na escola, você aprende o conteúdo estudando sozinho. E você pode ver que toda pessoa que é um bom profissional, ele teve muito de autodidata. Não foi na escola que ele aprendeu a desenvolver a profissão dele. Quase nenhum grande profissional aprendeu
na escola o que ele aprende, o que ele sabe. Mas a escola ajuda, orienta a pessoa a desenvolver inteligência. Sem escola, quem teria disciplina de pegar um livro e começar a estudar sozinho? São pouquíssimas pessoas. Pessoas que normalmente já tiveram no berço, né, dentro de casa, a questão da leitura, a questão do incentivo, a questão do valor do estudo, né? Você pega o Bill Gates, por exemplo, sempre leu demais, ficava enfornado, morava numa cidade que chovia 300 dias por ano. O negócio era ler, desenvolver inteligência. Depois foi fazer a faculdade, largou a faculdade para montar a empresa dele. Steve Jobs também não chegou a fazer faculdade, saiu antes, porque descobriu, mexendo, né, na prática com o circuito eletrônico que ele tinha ganho de uma vizinha, que com a tecnologia ele poderia ajudar o mundo. E tem ajudado. Né, os iPhones da vida, o iPod, para você ouvir música, você colocar suas músicas, acessar as músicas com facilidade, carregar para onde você quer. Agora esse iPad que você pode baixar livros do mundo inteiro num custo muito barato. Então são tecnologias a serviço do homem. Mas todos eles, tanto o Gates quanto o Jobs, quanto qualquer outra pessoa que você conheça, foram pessoas que estudaram sozinhas, que aprenderam a trabalhar sozinhas. E esse trabalho intelectual parte numa orientação, num incentivo, no acompanhamento que normalmente passou pela escola, principalmente os primeiros anos escolares. O único cara que eu conheço que foi um gênio, que saiu da escola com 2 anos, no segundo ano, foi o Thomas Edison. Ele tinha problema de audição, a professora achava que ele era retardado, que ele não queria aprender a ler, e aí a mãe dele, que era professora e era mãe e amava, ensinou ele a ler, fez ele criar um amor pela leitura. Ele devorava livros nas bibliotecas, quando ele podia ir na biblioteca pública nos Estados Unidos para estudar. E aí ele começou a fazer invenções, e com a invenção ele ganhava dinheiro e foi ampliando o laboratório dele, até ter um laboratório quando ele tinha 70 anos, que era do tamanho de 3 campos de futebol. Ele passava o dia e às vezes a noite nesses laboratórios. Amava o que ele fazia e servia a humanidade de uma maneira muito intensa, né? Principalmente a invenção da lâmpada elétrica e uma série de outras. Ele patenteou mais de 1000 invenções, uma todos os anos da vida dele. Então, interessante, são pessoas autodidatas. Então, o objetivo nosso como profissional da educação é ajudar o seu filho a ser um autodidata. Se o seu filho aprender a estudar e quiser estudar, e tiver um objetivo a atingir, isso é um papel de você, né, de desenvolver essa ideia dele de objetivo, de meta, de valor. Ele pode pegar qualquer material, em qualquer sebo, um material do objetivo, do poliedro, do ângulo, estudar sozinho em casa e entrar em qualquer faculdade. Eu conheço milhares de pessoas que fizeram isso. Milhares não, mas umas dezenas de pessoas na minha própria faculdade que fizeram assim. E sabe de pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam sozinhas à noite e entram na faculdade pública, faculdade até de medicina. Eu conheço uma pessoa que foi assim. Fiz dar aula aqui na escola, né? Professor de biologia nosso, estudava sozinho. Uma pessoa que fazia cursinho, então ele chegava com ela, estudava junto, ensinava, ia dormir 11h30, meia-noite, porque tinha que trabalhar o dia seguinte. Essas pessoas que aprenderam a estudar sozinho, elas entram em qualquer faculdade. Agora, meu filho não aprendeu a estudar sozinho, ele vai fazer uma escola. Então, vê se essa escola é exigente. Se ela simplesmente vomita o conteúdo e não ensina a assimilar esse conteúdo. Porque alunos, nós temos 70 milhões de alunos no Brasil. Estudantes, nós temos muito poucos. Pessoas que estudam de verdade sozinhas. Então, o seu colégio tem que ensinar o aluno a assimilar o conteúdo. Isso envolve raciocínio lógico na matemática, que é um conhecimento que vem um atrás do outro. Então, se o seu filho não sabe matemática, não adianta empurrar ele até o 3º colegial, porque ele vai fazer direito e ele não precisa aprender matemática. A matemática ele vai usar a vida inteira dele. Então, coloca ele para aprender matemática básica com um professor particular, ou no Kumon, ou na própria escola. Nós oferecemos isso aqui no colégio. Vários colégios fazem isso. Matemática básica, aprender as operações, depois aprender as equações, aprender a geometria básica, para depois aprender coisas mais complexas. E depois o resto é leitura.
A biologia, a história, a geografia, o português, a literatura, tudo é leitura. Então aprender a ler e entender, e ler cada vez mais rápido, porque não dá para ler tudo que é publicado no mundo. Você tem que saber selecionar, isso faz parte da leitura dinâmica, e saber entender e captar. Então a leitura seriam alguns passos. Primeiro, entender a leitura, ler as palavras, quase todo mundo lê. Apesar do Brasil ter 70% de analfabetos funcionais, gente que lê e não entende o que leu, não consegue entender uma reportagem do jornal, por exemplo. 70% dos brasileiros. Agora, captou, conseguiu entender as palavras, reter essas palavras, associar com coisas novas e ser capaz de ensinar isso aí para outro, comunicar o que aprendeu com as próprias palavras. Então, desenvolver a capacidade da leitura dos nossos filhos. Isso também começa gradativamente, um pouquinho por dia. Nós fazemos aqui no colégio 5 minutos de leitura antes das aulas. Todas as aulas têm 5 minutos de leitura, leituras variadas. Os mais variados temas, a gente tira coisa do Enem, tira coisa de revista, tira coisa da internet, imprime o texto, livros de autoajuda, livros do professor Marins, tem muita coisa assim interessante para a vida, para pensar na vida. A gente tira uma cópia, distribui para a classe inteira, cada início de aula eles leem aquele texto e fazem um resuminho. É um trabalho de 5 a 6 minutos, 5 a 10 minutos, no início da aula. Mas é um aquecimento para o cérebro, é um tempo para o professor às vezes começar a preparar uma lousa para uma explicação, é um tempo do aluno se concentrar e ler pelo menos meia hora por dia dentro da escola. Se ele consegue ler em casa, e muitos estão despertando para essa ideia da leitura, né? Estão ficando lendo livros interessantes e devorando histórias, isso já é uma vantagem enorme para se fazer até o vestibular mesmo, que vestibular não é, o Enem, por exemplo, é simples. Só que o que eles falam? Não deu tempo. Por quê? Porque são questões compridas. E a pessoa lê 2, 3 vezes uma questão, não dá tempo de fazer a prova. Por quê? Porque não sabe ler. E depois, um método de sintetizar e organizar as ideias que a gente ensina no colégio são os mapas mentais. Então, se o seu filho aprende, primeiro, ele entende que ele é capaz de aprender qualquer coisa. O cérebro é uma máquina fantástica, maior do que 5.000 computadores ligados em rede é a capacidade do nosso cérebro. Então é infinito. Então você é capaz. Você precisa aprender, porque sem cérebro hoje você vai ser um subempregado, sujeito a ficar desempregado e passar fome daqui a uns 10, 15 anos. Então a aprendizagem é a sua liberdade econômica, financeira, social, é a aprendizagem. Então é fundamental aprender. Então aprenda a ler muito, leia muito, ocupe o seu tempo de uma maneira adequada. Tenha um horário para assistir a aula com atenção e um horário para estudar em casa. Com essas diretrizes básicas e com algumas técnicas que eu já falei no vídeo anterior, mapas mentais, sistema master, técnicas de memorização, a própria leitura dinâmica que nós estamos falando agora, e com disciplina, isso todos os dias um pouco, estudar um pouco, não muito. Você está louco, não dá, um pouquinho por dia. Se estudar 2 horas a 3 horas por dia, todos os dias, só no cursinho, só no terceiro colegial, você entra numa faculdade, desde que você assista bem as aulas e estude corretamente em casa. Agora, você tem que fazer esporte, você tem que conviver com as pessoas, você tem que dormir 8 horas por noite. Não vai sacrificar esse tempo, que é importante do estudo, estudar demais, porque você vai desequilibrar a sua vida. E esse desequilíbrio vai repercutir numa reprovação no vestibular. Então, passar no vestibular é simples. Dá um pouco de trabalho, se você nunca estudou, você vai ter que estudar agora. Se você já vem estudando, continue com esse hábito do estudo diário. Essa espiral ascendente, cada vez maior do conhecimento, você vai ver que é uma coisa simples. 20% dos alunos no cursinho passam, 20% dos alunos no colegial passam. Nas escolas públicas, 80% vem de cursinho. Por quê? Porque o aluno não aprendeu nos 11 anos do colégio. Se você quer evitar isso, quer evitar o cursinho, quer evitar
esse sofrimento, vamos dizer, essa angústia de que eu não passei, será que eu sou capaz, vou mudar de curso? Comece a estudar um pouquinho todos os dias. As técnicas eu ensino para vocês em 3 dias aqui no colégio. Sendo você do colégio ou fora do colégio, nós temos cursos como estudar. Agora, a prática diária exige disciplina e um pouco de exigência. Se você não é muito capaz de se auto-exigir, por exemplo, cortar a televisão, diminuir o computador, né? Ter um horário para estudar antes de mexer no computador, fazer esporte. Se você se ocupar das coisas importantes da vida, você vai ver que sobra muito pouco tempo para você perder em banalidades. Navegar na internet, ficar no MSN, ficar vendo televisão, né? Você vai conviver, fazer esporte, passear, ler livros, estudar, encontrar os amigos, e o dia passa voando. Vai ser um dia que você vai se sentir feliz, vai sentir, pô, esse dia rendeu, esse dia foi bom, foi legal. E é isso que a gente quer, que vocês se sintam felizes, tranquilos, serenos, né? Que a vida é simples, a gente que às vezes complica.